Michel Esta Carvalho. conferência será gravada agora. Esta conferência será gravada agora. Perfeito. Meu nome é Pode Michel iniciar, Carvalho. então, Michel, por favor. Sou instrutor de cursos, tá? Eu tenho uma empresa aqui no interior de São Paulo, uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Também sou palestrante, atuo nessas áreas principalmente instruindo cursos relacionados às normas regulamentadoras e seus programas, como o PPRA, o novo PGR, o PCMSO, tá? Como também vários outros instrumentos, né? Então, nós estabelecemos as diretrizes para que os profissionais se atualizem. Sou auditor da ISO 45001, tenho uma página no YouTube, tá? Michel Carvalho SST, com mais de 4 mil pessoas e com mais de 80 mil visualizações em todos os vídeos, né? Nós sempre postamos vídeos de atualizações referentes às legislações trabalhistas e previdenciárias, sempre voltado à área de saúde e segurança do trabalho. Também, para quem se interessar, né, eu tenho uma página no LinkedIn, no YouTube, com o mesmo, no LinkedIn e no Instagram, com a mesma nomenclatura, Michel Carvalho, SST. Já atuo nessa área de saúde e segurança do trabalho há 23 anos. Como palestrante, já atuo há mais de 10 anos. Palestro esses cursos, esses treinamentos de PPRA, de PCMSO, de PGR, entre outros aí de social, tudo que está acontecendo na realidade em diversas cidades, algumas empresas como referência, né, atualmente que já foi ministrado, como empresas multinacionais, como a Malvin, a Honda, a Yamaha e todo o pessoal da Zona Franca de Manaus, como também, né, os conteúdos que são feitos de forma online e presencial em várias capitais de todo o Brasil. Trabalho em parceria sempre com diversos profissionais, assim como o William, né? Nós já estivemos aí em São Bernardo do Campo, junto com o Alexandre, né? Fizemos essa parceria muito legal. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem legal e bem interessante, que é com relação à atualização da legislação trabalhista, que vem sofrendo diversas modificações para tentar uma simplificação e uma adequação para que se faça rodar, né, o atual modelo e que consiga fazer as empresas também ajustar aos programas que são exigidos. Muitas informações estarão sendo divulgadas aqui, que são importantes, inclusive a participação do doutor, né? Sabendo que a partir de agora não existirá também, né, empresas sem médico coordenador, então temos essa mudança significativa e importante. Gostaria de iniciar compartilhando uma tela e uma informação com vocês aqui. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, ligar o microfone e simplesmente falar, Michel, fiquei com dúvida nisso. E como que fica isso? E como que ficará aquilo? Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Deixa eu compartilhar aqui a tela de duas informações que eu trouxe aqui para o treinamento, né, para a orientação, para essa live. Estão vendo aqui a tela? Sim? Tranquilo, estamos vendo aqui. Perfeito. É que quando aparece a tela para mim, eu não consigo visualizar aqui vocês, tá? Então, vocês podem interromper se caso surgir alguma dúvida. Nós temos aqui uma informação importante, que é o fim do PPRA. Então, sai o PPRA e entra o PGR. Né? Sai o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e entra o Programa de Gerenciamento de Riscos. Nós vamos ver a diferença da mudança, o que impacta isso para as empresas, o que é de novo, né? Qual que é a diferença de um e de outro, e também com relação ao novo E-Social, né? O E-Social 1.0 simplificado, onde já iniciamos a versão de teste para envio de informações de saúde e segurança do trabalho. Essa versão de teste vai até maio, onde em junho já será obrigatório as empresas do Grupo 1 a estarem alimentando o E-Social com informações. E percebam
que eu já coloquei uma seta aqui, que já vai dando uma dica para vocês de como que vai funcionar também o e-social, as informações de SST dentro do e-social, né? Perceba essa ligação direto com o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Acho que muitos já conhecem, já estão acostumados a elaborar, a montar, a entregar para o trabalhador solicitar essas informações. Então, nós vamos ter duas informações nessa live aqui que e será muito importante. Primeiro, o fim do PPRA e segundo, o fim do PPP. Né? Isso mesmo, nós não vamos ter mais nem o PPRA e nem vamos ter mais PPP. E vamos falar isso no decorrer da apresentação. Primeiro, algumas informações das modificações trabalhistas. Né? O ano passado foi recheado de várias atualizações, como a portaria 6.730, que trouxe o novo texto da norma regulamentadora 01, a portaria 6.734, que trouxe a novo texto da NR7, a gente vai bater um papinho aqui, nós vamos ver as mudanças, o que traz de novo em relação ao antigo texto, uma informação mais dialogada, mais simples, para que todos possam entender, nada de uma informação muito técnica, né? Não se trata disso essa live, como também a portaria 10 de março de 2020, a portaria 6.735, que trata da NR9 atual PPRA, que não será mais PPRA, terá uma nova nomenclatura que eu vou explicar para vocês rapidamente. Tivemos também a portaria 3.733, em 10 de fevereiro de 2020, trazendo um novo texto da norma regulamentadora 18, que trata da construção civil, né, as condições ideais de saúde e segurança do trabalho na construção civil, e também a portaria 22.677, lançada agora no final do ano, tá? 22 de outubro de 2020, que trata da NR31, que é referente à norma regulamentadora para a atividade rural. Por que eu trouxe tanta legislação assim para vocês entenderem melhor o fim do PPRA? Né? O governo ele sempre procurou trazer ferramentas que pudessem não só ficar engavetados, mas que as empresas pudessem atuar e fazer acontecer a parte da saúde e segurança do trabalho. Então, nós temos essa legislação que foi colocada com data de 1 ano para a implantação, mas devido à pandemia, tivemos aí uma pequena prorrogação, onde estes textos que eu acabei de falar, eles entram a partir de 2 de agosto de 2020, até mesmo para ter essa união, né? Ter essa harmonia de informações, sendo que uma informação acaba dependendo da outra. Começando pela norma regulamentadora 01, né? Eu vou chegar lá no PPRA para vocês entenderem melhor. A norma regulamentadora 1, ela trouxe vários conceitos. Uma delas é o conceito dos treinamentos EAD, né, que antes não tínhamos essa possibilidade e agora temos diretrizes para que alguns dos treinamentos sejam realizados através do formato EAD, desde que tenha um projeto pedagógico e esse seja aplicado. Nós temos também, pessoal, dentro da SNR1, duas informações que são muito importantes, que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? E também a parte do Plano de Ação de Emergência. Esses dois documentos, tanto o PGR como o Plano de Emergência, eles vão entrar em substituição do PPRA. Tá? Então, a NR9, que tratava do assunto, que obrigava as empresas a fazer o PPRA, é válido, né? É válida essa condição, até julho
Então, as empresas podem ter esse documento até julho. A partir de julho, esse documento não é mais válido e passa a ser passível de fiscalização caso não tenha a elaboração do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco. Uma das informações que vem assim confrontar uma diferença de um e de outro é que com relação aos riscos que eram apresentados. No PPRA atual, documento que está em vigência, ele trata apenas de risco físico, químico e biológico. Então, se o trabalhador está exposto a um ruído, a um calor, a um determinado produto químico, a um determinado risco biológico, por exemplo, um enfermeiro, uma enfermeira que tem exposição a sangue, secreções ou material contaminado, ficava restrito apenas nessas informações. Com essa nova legislação a ser aplicada, aí após temos ali um período aí de 4 a 5 meses para se adequar, sendo que ela já foi publicada desde março, então vai passar mais de um ano aí para a empresa poder se adequar. Temos uma diferença. Nesse novo documento, que sai o PPRA, ele entra com uma força maior. Ele entra com os riscos ergonômicos e com os riscos de acidentes que deverão ser citados nessa nova documentação. Então, por exemplo, se você trabalha sentado por longos períodos, se você faz movimentação de mercadorias e esforço físico intenso, se você tem perigo de cair da cadeira, de tropeçar, de se acidentar, de tomar um choque, todas essas informações agora vão ser contidas nesse novo documento. Então percebam que o documento antigo ele era muito restrito, não conseguia abranger qualquer situação de adoecimento. Nós sabemos, hoje principalmente, o doutor está aí, ele pode até confirmar essas informações, que um dos principais casos de adoecimento não é mais o ruído, como nós tínhamos antigamente. Que você ia lá e tinha pessoa que não usava protetor auricular, que não usava respiradores para trabalhar com produto químico. Hoje, nós temos os fatores ergonômicos, os fatores cognitivos, que são a grande gama ali de afastamentos previdenciários. E isso entra nessa nova documentação, porque o governo quer saber também sobre esses principais riscos, principalmente se estão interligados com o afastamento de, por exemplo, um CAT, feito uma comunicação de acidente do trabalho. Então, esse documento ele acaba sendo mais incorporado do que o documento antigo. Essa visão que já tínhamos há muito e muito tempo, já tinha sido trocado essas informações, nós já temos esse documento há muito e muito tempo, como, por exemplo, o PGR da NR22, que é da mineradora, já é obrigatório há muitos anos mesmo, mas agora traz essa realidade para todas as empresas. Uma das informações que também é importante, que o governo procura também trabalhar para as empresas evitarem custos, é com relação à informação e o tratamento diferenciado para as empresas MEI, ME e EPP. Tá? Então, por exemplo, as empresas que são MEI, ME e EPP, que não tiverem risco físico, químico, biológico ou de ergonômico, ficam dispensadas, que trata o item 186, ficam dispensadas, por exemplo, de elaborar o PCMSO. Isso é uma realidade trazida à simplificação, descaracterizando simplesmente porque não teria necessidade de fazer o PCMSO. Só que quem tem mais experiência, quem conhece realmente a área, quem está ligado a isso, sabe que para descaracterizar e falar que uma determinada empresa não tem risco ergonômico, fica difícil. Por exemplo, você fala assim, qual empresa que vai ser dispensada do PCMSO e para isso precisa não ter risco ergonômico?
basicamente, todos os lugares têm risco ergonômico. Se você está sentado, se você trabalha em pé, se você demanda uma atividade em trabalho noturno, troca de turno, a iluminação, a ventilação, tudo isso faz parte da ergonomia, né? Todos os equipamentos ajustados para trazer a melhor condição para você, né, doutor? Infelizmente, o senhor conhece alguma empresa que não tem risco ergonômico? Eu? Isso? Olha, eu acho que essa questão de risco ergonômico é extremamente subjetivo. Eu tenho visto muito PPRA que eles colocam, inclusive, risco ergonômico, mas eu, particularmente, eu não entendo que dentro de um escritório, por exemplo, parte administrativa, que tem RH, essas coisas, dá para você dizer que tem risco ergonômico, porque a não ser que a cadeira é muito ruim, que a situação é muito ruim, você pode dizer que está em risco ergonômico, mas não Sim. ser genérico, sabe? Eu vejo muito erro de falar em postura inadequada, sem o pessoal saber qual é o conceito de postura inadequada, e de Perfeito. movimento repetitivo, sem saber qual é o conceito de movimento repetitivo. Isso eu vejo demais. E como perito, infelizmente, as empresas pedem muitas ações na Justiça do Trabalho, que às vezes o juiz, a empresa pede, o cara, por exemplo, fala, estou com uma lombalgia, ou teve um problema aí na lei, fala tem lombalgia, não fala em hérnia de disco, mas fala em lombalgia, dorsalgia. Aí você vai fazer a Sim. avaliação, não tem. Só que como no PPRA alguém colocou que tinha, o juiz leva em consideração que a empresa colocou na época que o cara laborava. E aí a empresa acabar tendo que um despesa de 30, 40, 50, 60 mil reais que indenizar o cara por um erro do PPRA. Sim. Agora, já que vai fazer parte da NR1, vamos fazer, porque o que vai dar dinheiro para nós agora e trabalho é ergonomia. Quem não tem Com curso de certeza. ergonomia tem que fazer, porque é o que vai dar dinheiro. Sim, perfeito, doutor. E assim, pessoal, isso daí é a diferença, né? Perceba a diferença de uma documentação do PPRA. PPRA nunca foi obrigatório colocar isso, né? O pessoal colocava de tudo quanto é, e assim, sem conhecimento técnico, como já foi citado aqui, e colocava, né? Postura inadequada, né? Movimentos repetitivos, e ia lá e media uma iluminação, dava baixa, colocava que a iluminação estava irregular, então isso daí com certeza gerava vários casos judiciais, geravam nexos. Então percebo que essa nova informação, esse novo documento agora é obrigatório, né? É obrigatório. Para essas empresas que tiverem essas condições, que for comprovada através de uma avaliação de um profissional de SST, então o profissional vai lá na empresa, e isso mesmo, o doutor até colocou, tem que ter conhecimento, porque não adianta a pessoa falar que caracteriza risco ergonômico ou descaracteriza risco ergonômico, para um efeito de uma Michel, documentação. Sim, deixa eu interromper rapidinho aqui. fica à vontade. O Ale já me conhece já há muitos anos, trabalhei à frente de gestão de recursos humanos em indústria por muitos anos, quase 10 anos numa indústria, com muita experiência em call center, em outras áreas também, e agora eu sou à frente de uma consultoria. Mesmo Sim, estando longe, aí eu trago aí referências do que eu tinha do ano anterior, enfim. Muitas empresas, principalmente os RHs, por não terem muito interesse em conhecer essa parte técnica, contratam uma empresa e entende que se a empresa que eu estou contratando ela é especializada, então ela que vai me auxiliar em todos os pontos e eu não vou questionar absolutamente nada. O que estiver no documento é o que eu vou acatar, porque eu entendo que aquela empresa está apta para isso. Encontrei muitos casos, não só como consultor, mas quando eu estava à frente de RH, de empresas de terceirização de segurança do trabalho que faziam o famoso Ctrl-C, Ctrl-V de um ano para o outro, sem sim. qualquer análise do cenário real, sem ver se teve alguma alteração na disposição, enfim, se mudou maquinário, se mudou o lugar do maquinário, se aquele lugar tem mais exposição a calor ou não, enfim. Isso agora, com a nova regra, ainda vamos conseguir, eu quero que você seja franco, tá? Ainda vai conseguir ter o jeitinho brasileiro de fazer o Ctrl-C, Ctrl-V e depois na justiça acabar aí com a perícia em loco, acabar conversando, resolvendo isso de alguma forma,
ou agora, por conta das informações estarem linkadas ao e-social, eu tenho que fazer isso de maneira técnica, transparente e com a primazia da realidade acontecendo. Sim, essas informações que nem o PPRA e que temos agora no PGR, não vai ter jeito, não tem como, tá? Porque nós temos uma informação que eu vou colocar aqui já nessa próxima tela aqui, que que era o próximo assunto que nós já íamos falar. Outra informação aqui, Michel, é que não está compartilhando a tela, pelo menos para mim não está compartilhando a tela, agora sim. Agora está. Porque eu descompartilhei, realmente eu descompartilhei, viu, pessoal? É para justamente bater um papinho e voltar aqui com vocês, sempre fazendo esse vai e vem, né, com vocês. Mas perfeito. Foi isso mesmo. Agora aqui, William, tem umas principais características que estão aqui envolvidas, né, principalmente do PPRA para o PGR, que é a seguinte condição. Entra, né, sai o PPRA e entra esse documento que é o PGR. O PGR é um documento muito mais evoluído, tá, do que o próprio PPRA. Não tem como ficar na gaveta mais esse documento, porque eu vou ter que classificar cada risco do trabalhador dentro de uma matriz, né? Essa matriz ela vai trazer as informações para mim, por exemplo, do que a empresa está fazendo e do que a empresa não está fazendo. Vou citar um exemplo, vou pegar aí um exemplo comum. A empresa vai lá e fala assim para mim, Michel, faz um PPRA para mim para amanhã. Porque precisa entrar numa empresa, porque precisa atender a legislação, porque o fiscal chegou, aí eu vou lá e corro, faço ali, que nem você falou, ele falou, faço Ctrl+C, Ctrl+V, entrego para a empresa e vou entregar para o fiscal ali, para o auditor ou para a empresa que vai prestar serviço. Porém, agora é diferente, William. Agora nós temos que classificar cada risco em uma determinada condição de acordo com a realidade da empresa. Eu não posso entregar que a empresa está fazendo tudo, né, se ela não está fazendo nada, porque eu estarei falsificando o documento, estarei sendo tendo uma responsabilidade civil sobre isso. Então, vamos supor que eu chego na empresa, chega para mim e fala assim, Michel, elabora para mim, como o PPRA vai sair, eu vou elaborar o PGR agora. Você faz um PGR para mim? Faço. Aí eu pergunto, essa atividade ela tem exposição ao ruído. Aí eu vou perguntar para a empresa, tem o protetor auricular? Não, ainda nós não compramos. Tem o treinamento do uso do protetor auricular? Não, ainda não estamos fazendo. Tem o exame audiométrico, o exame de audiometria para verificar a condição de audição? Fez a avaliação quantitativa para saber que nível que está esse ruído? Não. Então, significa o quê? Esse trabalhador está exposto dentro de uma matriz de informações, né, que é classificada de acordo com a probabilidade e a severidade de um adoecimento como um grau máximo, como um risco, vamos colocar assim, vermelho, imaginando um semáforo, né, de verde, amarelo e vermelho. Essa empresa e esse trabalhador está exposto a um risco numa condição vermelha, quer dizer, uma condição que dá direito ao auditor fiscal do trabalho como um embargo ou uma interdição daquela atividade ou daquele departamento da empresa. Então, não tem como, por exemplo, eu só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque se a empresa... Não adianta hoje, nos documentos, o pessoal copia e cola, porque ele coloca lá, tá exposto a ruído? Tem que dar o protetor auricular. Está exposto a poeira? Tem que dar um respirador, uma máscara para aquele trabalhador. Não é assim. Nessa nova documentação, a empresa, aquele trabalhador, aquela atividade, aquela exposição, ela vai fazer o quê? Ela vai mudar de cor conforme as ações tomadas e implementadas dentro dela. Então, resumindo... Michel, mas aí, nesse caso a gente simplesmente ignorar o fato de não ter e falar que tem, quem vai responder é o dono da empresa, é aquele que assina pela empresa ou é o profissional de segurança do trabalho que omitiu a informação? Deixa eu voltar aqui com vocês. Os dois. Um que está elaborando
e um que está assinando o responsável que atribuiu ordem para aquela empresa, designou a ordem para aquela empresa elaborar, né? Então, os dois vão responder, principalmente se for acontecer eu vou te dar um exemplo, William, e para o pessoal aí presente. Eu coloco lá que o trabalhador está exposto a 5 metros de altura. Só que o trabalhador não tem nada, William. Ele está lá em cima, ele não tem um calçado de segurança, ele não tem um cinto para se prender lá, para evitar a queda, ele não tem uma luva para usar. Está ali de chinelo trabalhando. E aí eu coloco no meu documento que está tudo bonitinho, tudo verde, né? Colocando assim que a empresa, aquela atividade está ali, que está fazendo tudo. Mas a empresa não está fazendo nada. Significa o quê? Se aquele trabalhador cai, morre, tanto o dono da empresa como o responsável vão responder civilmente, né, pela morte daquele trabalhador. Por quê? Um, porque falsificou o documento, e o outro porque concordou com aquela falsificação daquele documento. Então, nós temos que ficar muito atento a essas informações, porque agora realmente vai ter essa triagem. Eu vou explicar aqui depois já o conceito dentro do e-social, essas informações também, tá? Que a coisa tá diminuindo, tá se restringindo ele agora. Para vocês terem uma noção, o pessoal que está aí do DP, o pessoal que está da indústria ainda, não sei se está sabendo, mas, por exemplo, essas informações que eu estou passando, vai tudo para a carteira de trabalho. Então, o trabalhador ele vai ter acesso ao exame médico dele. Vai estar na carteira de trabalho, se ele fez audiometria, se ele fez exame admissional, se ele está usando EPI, que EPI, né, o equipamento de proteção individual que ele está usando. Né? Então, tudo isso vai para a carteira de trabalho. E imagine uma situação que você está elaborando um documento e o trabalhador ele tem acesso a essas informações. Hoje em dia o pessoal fica com medo, né? Fala assim, nem vou falar muito para o trabalhador, porque senão ele não é advogado. Mas imagine que hoje nós temos ali, até foi divulgado aí, mais de 300 milhões de acessos na carteira, na CTPS digital. E com essas novas alterações, muito mais mudanças ali vai ter. Por exemplo, E aí, nesse caso, Michel, como Sim. o trabalhador tem acesso, se nós fizermos aí o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, replicando a informação e dizendo que, sei lá, no caso de uma indústria em que o ruído pode ser de 90 decibéis e a gente informa lá que, sei lá, é de 82, justamente para minimizar, coloca que tem protetor auricular, que isso vai ainda tirar um percentual, que agora não me recordo qual é, deixando ele aí na esfera dos 70% mais ou menos de ruído, né, de decibéis. E ele vai ter essa informação aí na carteira digital. Obviamente, ele pode ir até o Ministério Público e denunciar Sim. a empresa, ou mesmo no sindicato, e denunciar Sim. a empresa pela condição atual em que ele trabalha e a condição que foi informada pela empresa na CTPS digital dele, né? Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, voltando ali ao assunto dessa documentação, antes de compartilhar novamente a tela com vocês, pessoal, o PGR, ele traz uma informação muito mais controlada. A empresa vai ter que ter, assim, adotar mecanismos de gestão para que faça contribuir, para que reduza o risco. Porque senão vai ficar só no vermelho. Ah, Michel, mas aí a empresa foi lá e comprou e fez tudo. Implantou. Agora acabou? Não preciso fazer mais nada na empresa? Não, você precisa. É necessário uma nova avaliação, tá, de inspeção para verificar se aquilo está em ordem novamente, determinado em período dentro desse documento. A diferença também que sai o PPRA e entra o PGR é que esse documento aqui, ele passa a periodicidade, deixa eu compartilhar aqui com vocês, a periodicidade também, que é um assunto importante, passa de ser do PPRA que teria que fazer todo ano, e esse documento passa a ser elaborado a cada 2 anos. Mas isso não quer dizer que a empresa vai ficar 2 anos sem fazer nada. Porque se chegar uma fiscalização, vai ser cobrada as ações que ela tem que ser tomada. Se ela pegou aquele documento, não fez nada,
deixou aquele documento guardado na gaveta, aconteceu um acidente, pede essa documentação e está tudo ali estipulado, de acordo com as informações do risco e a classificação, inclusive. Nessa classificação, ela vai variar, viu, pessoal? Ela vai variar. Ela pode subir ela pode diminuir para verde, ela pode subir para vermelho, depende do que a empresa está fazendo, de saúde e segurança do trabalho. Outra informação que não tínhamos, e agora consta tanto no PGR e no PCMSO, é a condição de você ter que colocar também as informações relacionadas aos possíveis agravos à saúde. Novamente, mais uma informação técnica, né? Essa informação depende muito do conhecimento técnico de profissionais ali que são habilitados no assunto, que são qualificados. Por quê? Esse documento sai um, entra outro, se você colocar lá uma informação errada, você pode estar dando um tiro no pé, como o próprio doutor já falou aqui. Se você vai lá e não conhece, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você pega um documento aí, está saindo esse documento, no PPRA não tinha nada disso, gente, no PPRA não tinha nada disso. Agora, no PGR, você vai ali, por exemplo, você coloca lá assim, ó, ruído. Vou pegar um exemplo aqui com vocês. O que você acha, William? O que o ruído pode ocasionar para o trabalhador se for um ruído muito alto? Então, eu ia até esticar essa pergunta para o doutor, já que a gente tem o privilégio de ter o doutor Luiz aqui, é uma questão que, do ponto de vista jurídico, eu não teria competência para dizer, eu posso presumir, mas eu não tenho competência técnica para definir alguma coisa, tampouco colocar isso num documento. Eu presumo que o ruído em excesso pode gerar perda auditiva, mas eu não tenho competência técnica, não fiz medicina, não estudei aí 7 anos na cadeira de medicina para definir se eu estou certo com base no que, no empirismo, né, com base no que a gente acha e principalmente para documentar isso. Por isso até que eu queria perguntar para o doutor se isso acaba fazendo um certo sentido do ponto de vista médico. A gente não tendo essa qualificação, essa competência médica, poderíamos nós atuar na presunção para colocar isso no documento? Uma coisa que eu nunca entendi no PPRA é ter que colocar no PPRA quais são os riscos à saúde que traz para o trabalhador diante de determinados riscos. Do meu modo de ver, o PPRA é um programa de riscos ambientais. Ele não está lá para você falar quais são os riscos físicos para a pessoa. Quem coloca os riscos físicos é o PCMSO. Então, eu nunca entendi por que no PPRA se coloca isso, e o pessoal realmente não está preparado para isso e coloca um Ctrl-C, Ctrl-V para pôr qualquer coisa. É o médico que teria que colocar. Inclusive, a respeito que você falou de não ter competência para isso, para quem não sabe, o pessoal que está exposto a ruído, mas usa protetor auditivo, ele está protegido do ruído. Quer dizer, o ambiente é insalubre, mas ele não está exposto a esta insalubridade. E o que tem acontecido? Quem trabalha em ambiente insalubre, recebe essa insalubridade e tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. Aqui, por exemplo, várias pessoas estão ganhando na justiça o direito a se aposentar aos 25 anos de trabalho, diante de exposição a ruído, ainda que usem protetores auditivos. Por quê? Por um erro do PPP. No PPP, a empresa coloca que ele estava exposto a ruído e usava determinado tipo de protetor com o número de CA e pronto. Só que quando vai para o juiz, o que o advogado do trabalhador fala? Senhor juiz, quem assinou o PPP foi o preposto da empresa. Ele não está qualificado para dizer se o protetor protege ele do ruído ou não. Ah, mas pegou essa informação, é do PP, da avaliação ambiental, do LTCAT e tal, mas ele não está qualificado para isso. Tem que ser assinado, então, pelo médico, pelo engenheiro, mas ele não. E aí o que acontece? Como pelo PPP quem assina é o preposto, quando foi lançado era o médico e o engenheiro, depois tiraram isso, né? Aí o que acontece? O juiz dá favorável, obriga o INSS a pagar a aposentadoria para ele. Por quê? Porque o PPP juridicamente não tem valor, porque quem assina não está qualificado tecnicamente para isso. Então, isso é muito comum.
Agora, com essa eliminação que a gente faz do PPP, eu não sei como é que vai ficar isso, né? Porque, realmente, em relação a ruído, é o que mais tem dado dinheiro, a aposentadoria hoje, aos 25 anos, por um erro de papelada, né, na verdade. Na verdade, doutor, é uma decisão do próprio STJ que determinou, através da ARE 664.335, que independente de uso de equipamento de proteção, mesmo que seja preenchido e mesmo que seja feito pelo melhor profissional, estando acima do limite de tolerância, é garantida a aposentadoria com certeza, até mesmo porque reconhece que o uso do protetor auricular não atenua totalmente a exposição. Nós sabemos que o som, o ruído, ele chega em várias condições, né? Não só totalmente como ondas, mas também como impactos, e isso foi baseado no estudo científico, e o STJ determinou até desde 2015, né, que mesmo que conste no PPP que o EPI é eficaz, isso daí enseja direito à aposentadoria, e atualmente o relatório da própria Receita Federal em 2019 atuou, né, gerando multas aí para muitas empresas, inclusive quem quiser consultar é só acessar o site da Receita Federal, o relatório anual de fiscalização, e vai perceber que lá o ruído mesmo acima do limite vai embasado. A própria Previdência Social, através do seu manual de orientação, de elaboração de LTCAT e de PPP, com relação ao ruído, a própria Previdência reconhece que mesmo que use protetor, né, a não ser que tenha uma atenuação de uma proteção coletiva e atenue, mas o ruído mesmo, acima do limite, a empresa é obrigada, sim, a recolher os 6% em cima da folha de pagamento. Olha, deixa eu esclarecer uma coisinha, é o seguinte, esse processo que teve do STF, ele foi em cima de um processo que teve do INSS que não queria pagar, e o INSS perdeu, o STF reconheceu isso. Só que isso aí só vale para aquele caso que foi para a Justiça e chegou no STF. Ele não é lei, ele não é genérico. Continua não valendo. O INSS colocou no manual dele uma orientação para os auditores e ele botou que o STF, e conta o que aconteceu, mas apenas para informar os peritos. Cada um que entra tem que, de novo, o INSS pode de novo querer entrar na justiça, vai de novo bater no STF e vai de novo eles falar que tem que pagar. Mas isso não é lei e não é genérico. E esses 6%, aí questiona-se o seguinte, porque o INSS vai querer entrar com ação regressiva contra a empresa. E a empresa, quando ela fez, não existia isso daí. Então ela também não vai querer pagar. E como no INSS acaba sendo que é um órgão público e que não dói no dinheiro, no bolso da empresa, nem do trabalhador, começa a pagar todo mundo e se dane, acata e pronto. E vai por aí afora. Sim, sim. Observação, Michel? Sim, claro, fica à vontade. Da legislação previdenciária, a legislação trabalhista, as ações regressivas, sim, existem, estão ocorrendo, e as empresas estão sendo penalizadas por isso. Grandes empresas já estão sendo, inclusive, falindo em funções de ações regressivas, particularmente questão do ruído, por ser legislação diferente, esse entendimento, até mesmo a metodologia, uma metodologia NR15, outra pela NH11 da FUNASEMPRO, né? Então, isso de fato está ocorrendo, basta ver o plano anual de fiscalização da Receita Federal, né? Isso já ocorre já há um certo tempo, né? Só para fazer essa complementação. Sim. Essa decisão, ela está embasada, né, do STF aí. Está complementado, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim, ela está fundamentada e assim, querendo ou não, mesmo sendo uma decisão ou não está dentro da parte legislativa, está sendo usada como base, e a recomendação até para os clientes que nós trabalhamos é que faça isso, né? Pelo menos aqueles que têm obrigatoriedade, não tirando o Simples, mas as outras demais empresas que têm obrigatoriedade, que se o ruído está acima,
né? A parte legislativa, até conclusiva de um documento previdenciário, até que poderia descaracterizar, mas o recolhimento e a GFIP fica refém, né? Porque esse atual plano da Receita, né? Só para vocês terem uma noção, né? A gente está fugindo até um pouco do assunto, né? A gente está falando dos agravos à saúde, partiu para uma decisão aqui que está impactando, né? Foram só em 2019 aqui, né? Que eu estou com o relatório que atingiu aqui um total de 208 aqui bilhões de reais. Então é uma situação assim que a Receita está batendo firme em cima disso. Ela vai continuar. Agora, depois a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, mas com relação ao que eu estava falando, né, a gente acabou fugindo um pouco do assunto, sobre o PGR e a diferença, no PPRA, nunca assim tinha sido obrigado, mas o doutor até colocou, né? O pessoal colocava, né? Tem exposição a ruído, dá dor de cabeça, dá fadiga, e começou a colocar isso daí sem nexo, não era obrigatório isso daí. Nunca foi no PPRA, não tem no texto da norma regulamentadora 9. E o pessoal começou a colocar. Só que agora, na NR1, tornou-se obrigatório. Tanto no PGR, que é naquela avaliação de identificação de perigos, como no PCMSO também. Então, os dois documentos têm que casar. Tem que, tanto um como você identifica o outro, também tem que casar essas informações. Então, é uma das informações que eu gostaria de destacar, que vocês profissionais que estejam analisando, que estejam recebendo esses documentos, por exemplo, hoje você recebe o PPRA, você não verifica nada, mas vai ali na hora que você começar a receber o seu PGR, começa a analisar esses agravos à saúde e verifica realmente se isso realmente pode gerar. Alguém falou alguma coisa? Não, vazou um som aí, só, Michel, pode continuar. Tá. Então, assim, verifique essas informações, isso é uma novidade, isso é importante, e tudo que você colocar ali poderá gerar nexo, né? Poderá gerar, que nem nós temos aí peritos, uma questão de judiciária, inclusive, né? Se você coloca lá que o ruído pode gerar estresse, né? O profissional vai lá, monta o documento sem conhecimento técnico, sem embasamento nenhum, e vai lá e coloca que vai gerar estresse. O que vai acontecer? A pessoa vai ali, acaba adquirindo uma doença relacionada a isso, vai ter o documento comprovando essa informação, e aí, com certeza... Como a gente está falando aí com gestores de recursos humanos, eu conheço as pessoas que estão presentes na sala, para a gente não ficar não se ater às questões muito técnicas aí, e acabar não ficando muito enfadonho o pessoal, a pergunta que eu faço, na verdade, são duas. O profissional de recursos humanos, talvez ele não tenha a competência adequada para fazer a avaliação se o documento está certo ou não. Então, a pergunta que eu faço é, como a gente consegue avaliar o documento para saber se ele está dentro dos novos padrões? E a outra pergunta que eu faço, que aí eu com certeza vou derrubar um monte de gente aqui que vai ficar um pouco estressada, usando o termo que você colocou, que segmento, quais as empresas ou a partir de quantos funcionários eu tenho que pensar nesse tipo de documento? Assim, esse documento é até bom você sempre me dando uma auxiliada, William, porque como nós trabalhamos muito na questão técnica, então a gente acaba, às vezes, aprofundando e esquecendo realmente o foco ali que é tratar desse assunto e trazer o conhecimento dessas novas mudanças, né? Até para melhorar o conteúdo aí dessa live, dessa orientação. Então, nessa nova norma, todas as empresas, independente da quantidade de funcionários, têm que elaborar, tá? E não só o PGR. O PGR, ele é composto, ele substitui o PPRA e ele vai vir um agregado de informações, como, por exemplo, o plano de emergência. O que é isso? Saber para onde que vai levar a pessoa, se acontecer um acidente, que caixa de primeiros socorros, qual que é a distância para o hospital. Então, assim, todas as empresas, independente se é um barzinho, uma lanchonete, ou se é uma serralheria, ou se é um escritório de contabilidade, isso mesmo, até um escritório de contabilidade tem que ter esses documentos avaliados. Até inclusive, a NAIF que trabalha home office vai ter que ter isso. Tem que ter.
Tem que ter o plano de... E o plano de emergência, William, ele tem que fazer menção, inclusive, sabia que ele tem que colocar informação, inclusive, do seu posto de trabalho home office. Se você sofreu um acidente em casa, qual que é a distância da sua casa para o hospital? E quais são as ações que você vai tomar? É uma nova realidade. Então, aí deixa eu questionar agora. É que a gente já Acho que está travando um pouquinho, é só William? está entrando na esfera de recursos humanos. Eu tenho certeza que o pessoal agora aceitou na cadeira para perguntar. Eu tenho muitos trabalhadores, eu estou dando um exemplo, né? Eu não Knife, mas empresas, estou com muitos trabalhadores no teletrabalho. Está me ouvindo agora? Agora eu Vou tô. cortar minha câmera Tá cortando um pouco. os dados aqui. Vou fazer só a pergunta com a voz. Está dando para ouvir agora? Agora tá. Tá com um pouco de delay aí. Só me dá um ok se você está me ouvindo para eu não. Tô ouvindo. Sim. Mas sumiu de novo, William. Você me ouviu? Eu tenho lá, Conduz aí, então. Eu vou procurar um melhor sinal aqui e aí eu repasso as perguntas. Pode ir conduzindo aí. Vamos conduzindo, porque senão, para chegar no tempo certo aqui também da apresentação, até mesmo que eu não quero prolongar muito. Então, pessoal, é necessário uma gestão. Eu acho que o que o William queria perguntar é o seguinte: como que um profissional de RH pode identificar se a empresa está atuando certa, se esse documento vai comprometer a empresa? Observem aqui a matriz, ó. Cada atividade da empresa vai ter que ter esse desenho aqui, ó, com as cores. Se a empresa tiver muito aqui no vermelho, as atividades ficarem no vermelho, é sinal que é embargo e interdição. Tá classificação alta de risco de acidente, você analisou esse documento, tá desse jeito, tem que ter um resguardo jurídico, porque a empresa não está fazendo nada e está fazendo. Ah, Michel, mas eu fui lá e vi que está tudo verde. Tá tudo bem? Aparentemente sim, até que aconteça alguma coisa e prove que está errado. Tá? Lembrando também que esse documento agora, passar bem rapidamente aqui para vocês entenderem, passa de 1 ano para 2 anos. Né? É um documento muito mais incorporado, é um documento que necessita ter gestão. É obrigado a você colocar a porcentagem de ações que foram realizadas dentro da empresa. Então, é um documento que vai trazer todas essas informações de forma importante aqui para diferenciar. Né? Antes, o PCMSO não tinha um texto, uma ligação direta com o PPRA, e agora, tanto no PGR como no PCMSO, os dois se cruzam. A informação que o William colocou, né, é muito importante, que é com relação a home office. Então, eu como profissional, o meu documento de profissional, o meu PGR, que tem que contemplar o risco ergonômico, eu tenho que ir na casa do William, eu tenho que ver como que está a cadeira do William, a mesa que o William senta, as condições de trabalho, o ruído, se está de forma confortável. Isso influencia na atividade, isso vai no PGR, e dependendo como que for a condição do William, eu vou colocar ali a realidade que a condição do William é vermelha, citando assim, de forma qualitativa, de forma ergonômica de trabalho, porque ele está sentado no sofá com o notebook em cima das pernas e digitando, né, e atendendo um telefone lá, respondendo alguma informação. Então, isso é necessário. Ah, Michel, mas e se
eu for lá e não for na casa do William, tem como eu colocar? Não tem como fazer. Você tem que ir até o local profissional, tem que ir lá. E isso é a diferença para vocês analisarem um documento agora. Percebam que o documento do PPRA era simples, não tinha essa informação, essa quantificação de matriz, de probabilidade de acontecer um adoecimento, que agora é incorporado nessas informações. Então, respondendo do William, né, como que eu vou fazer com os meus trabalhadores que estão todos home office? O profissional tem que ir no local do home office e ver se a mesa está adequada, se a cadeira está adequada, se a altura do monitor está adequada, se as condições de conforto acústico estão adequadas, né? Por exemplo, eu estou trabalhando uma função administrativa, uma função que depende do desempenho intelectual e tem barulho de caminhão de propaganda passando aqui em frente a toda hora, tem cachorro latindo, tem o vizinho reclamando e brigando. Quer dizer, que condição é essa de trabalho, proporcional ao trabalho, que isso vai causar um possível adoecimento? Então, eu tenho que ajustar as condições de trabalho ali, conforme o posto de trabalho ali para o William, né? A cadeira é uma cadeira confortável, ele está sentado em cima de um banquinho, é uma mesa de escritório, é uma mesa de cozinha, como que ele está trabalhando? Então, isso tudo vão ser reflexos, e isso é a diferença principal que sai do PPRA e entra nesse novo documentação que deve ser feita a gestão. Então, foi lá, eu vou lá, classifico, vejo lá, está vermelho, passo, a empresa vai lá, compra a mesa adequada, põe a cadeira adequada, eu vou lá e atualizo o documento com uma cor diferente. Acho que era isso que você iria perguntar, William. Isso, é justamente essa questão, porque o artigo 75 da CLT não prevê o controle, prevê que eu faça treinamento ostensivo ao trabalhador, em que eu faça as orientações, do ponto de vista da CLT e não da segurança do trabalho. Eu não faço esse acompanhamento, até porque, quando eu dei o treinamento aí sobre a reforma trabalhista, a gente usava muito esse exemplo da condição em que ele está lá trabalhando, né? Se de repente, sei lá, encerou a casa lá e o cara escorrega, a responsabilidade é da empresa? Não, não é. Eu só preciso fazer as orientações. Agora, o que você está colocando é que o profissional de segurança do trabalho vai ter que ir em loco para fazer essa avaliação e saber como é que está o posto de trabalho. Isso já responde até uma pergunta de uma cliente hoje da Knife que está com um home office no Rio de Janeiro. Ela me perguntou, eu vou ter que ir até lá para avaliar como é a condição de trabalho? A minha resposta imediata foi não, justamente porque estou pensando na CLT e não, então, no programa agora. Então, quer dizer que a empresa vai acabar até inviabilizando alguns negócios aí, porque se eu tiver que viajar para verificar ou avaliar o ponto de trabalho dos meus trabalhadores que estão em home office espalhado pelo Brasil, isso até inviabiliza muitas vezes os negócios da empresa, né? Tem como a gente fazer isso ou abrandar isso, fazendo isso através de videoconferência? Necessariamente eu tenho que ir em loco? Existe alguma flexibilidade para as empresas atuarem nesse sentido ou não? Não, tem que ser em loco mesmo, tá? Não tem nenhuma restrição com relação a isso. Na parte de saúde e segurança do trabalho até o momento, mesmo que haja calamidade pública, as visitas ainda prosseguem em todas as condições. E sobre essa questão de deslocamento, de atividade, de distanciamento, muitas empresas de saúde e segurança do trabalho estão adotando o sistema de parceria, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em Bebedouro, São Paulo, e aí uma empresa de Campinas falou, tem como você ir numa agência bancária para verificar 2, 3 funcionários? Porque eles abriram uma unidade, não tem como, é muito distante, não pertence ali e ficaria muito caro você pagar uma empresa, uma consultoria só de combustível, de pedágio, todas essas informações, ia ficar fora o laudo mais caro. Então, eles mandam, né, as parcerias mandam, onde um técnico de segurança vai até o local, preenche 4, 5, 6 folhas de perguntas e respostas, a cadeira está de informação está adequada, a postura do trabalhador, o monitor na altura certa, né? Como que é? Várias perguntas relacionadas a isso. Você responde, coloca o registro e envia novamente para a empresa, onde ela vai moldar aí essa documentação. Então, assim, é uma troca de informações, é uma parceria de informações para
ser concluído esse laudo. Perfeito? Eu ainda insisto na inviabilidade, porque a gente não tem como a empresa, estou pensando do lado do empresário, tá? O Balista está aqui, pode me ajudar aí contribuindo com alguma coisa do ponto de vista do empresário. Eu coloquei a minha equipe de home office por conta da pandemia, tal, enfim, e eu não consigo, então, viabilizar a mobília para todos os meus trabalhadores. Eu vou imaginar uma empresa que tem um administrativo aí de 30, 50 profissionais do administrativo e que ele coloca todas essas pessoas home office. Eu, então, vou ter que fiscalizar a casa desses 50 profissionais e se eles não estiverem em condição adequada do ponto de vista ergonômico, eu vou ter que viabilizar cadeira, eu vou ter que viabilizar a mesa correta para eles, porque no contrato do teletrabalho é justamente essa questão. Eu não vou eu tenho que ser ostensivo, mas eu também tenho que colaborar. E é claro que isso vai ser uma questão de acordo entre as partes, porque o trabalhador vai dizer, não tem condições de comprar uma cadeira correta. Eu estou usando a minha cadeira de madeira mesmo, estou usando a minha cadeira, enfim, lá dos anos 20 que eu herdei da minha avó. E aí eu, do ponto de vista do empresário, eu vou ter que viabilizar isso para os 50, sendo que eu já tenho isso na minha empresa. Quer dizer, ou eu vou mandar a mobília da empresa para a casa dos funcionários, ou eu vou inviabilizar essa questão do trabalho home office, né? Sim, acontece que, por exemplo, dentro do PGR, dentro dessa... Porque o PPRA, nós sabemos que não é para avaliar ergonomia, né? Físico, químico e biológico, não entra. Mas, com relação à questão da ergonomia, já no PGR ela já entra com essa obrigatoriedade a partir de agosto. Lembrando que esse documento entra a partir de agosto, tá? Vamos supor que aparece e aconteça algum adoecimento e fala assim, mas tem alguma parte de algum embasamento legal para essas condições, algum referido? Por exemplo, o Ministério Público recebe uma denúncia com relação a essas atividades home office. Na CLT, né, ela coloca e destaca essas informações, porém, nós temos a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, a nota técnica 17, que estabelece procedimentos de saúde e segurança do trabalho para atividades home office. Como, por exemplo, é uma nota, lembrando que é uma nota, não é aquela condição de obrigatoriedade que está embasada em legislação, mas você sabe que toda nota técnica, eles trazem aquelas argumentações, né, William? Considerando a legislação tal, considerando a norma regulamentadora NR17 que trata de ergonomia, considerando isso, considerando, aí você tem lá, os postos de trabalho têm que estar adequados economicamente. Quer ver uma das coisas que é bem chamativa, assim, que está na nota técnica também? Por exemplo, a internet não pode ser do próprio trabalhador, tem que ser fornecida. Se a pessoa está ali e está prejudicando aquela internet, ele não tem acesso, isso não pode ser cobrado. Nessa nota técnica vai muito mais além. Por exemplo, você não tem o direito, por exemplo, de exigir até um horário de trabalho fixo desse trabalhador home office, dependendo das condições da própria residência. Né, que ali trabalha, tem a família, tem horário disso, tem horário daquilo, então fica restrita essa cobrança. Mas eu recomendo que vocês procurem na internet, né, isso não é o assunto de hoje, mas que procurem na internet a nota técnica 17 do Ministério Público do Trabalho que traz essas recomendações. E sobre a pergunta, no PGR, tem que ter a informação, tem que ter a visita no local de trabalho? Sim, não consegue elaborar uma documentação sem ter ido até o local. Tem que trabalhar com parceria, se você tem trabalhadores em vários locais aí, tá? Pode falar, doutor, desculpa. Se quer falar, eu irei concluir fazer minha conclusão. Olha, eu particularmente acho um absurdo e um exagero essa questão de ergonomia em home office. A primeira coisa que eu faria, se uma pessoa entrar com alguma queixa que teve um problema ergonômico, porque a empresa não deu uma condição ergonômica para ele trabalhar, eu vou dizer o seguinte, bom, aqui na empresa você tinha condição ergonômica, na sua casa não existe uma condição ergonômica por você mesmo, como gente, como pessoa. Então, meu amigo, qualquer problema que você tiver aqui na empresa onde você fica 8 horas,
eu posso dizer que não é da empresa, é daí da tua casa, que você fica dentro da tua casa mais do que 8 horas por dia. Que na empresa você fica 8 horas. Agora, se você não tem condições de ter uma condição ergonômica na tua casa, não vem falar que é na empresa nas 8 horas que você fica aqui. Eu acho isso um exagero, um absurdo, sabe? Eu acho que uma pessoa que tem bom senso, você chegar para ela, se ela, inclusive, é do administrativo, onde supostamente são pessoas que têm já um nível melhor, é na conversa. Ó, você tem que ter uma cadeira assim, uma mesa assim, tal, veja lá como é que é, dá as medidas, dá a marca, tudo, manda entregar e ponto final. Eu acho que eu não tenho que ir lá, ficar olhando se ele está sentado bonitinho ou não, que a minha observação vai ser enquanto ele está lá. Enquanto eu estou lá, ele vai estar bonitinho. A hora que eu saio, meu amigo, ele vai deitar na cama, vai ficar lá na cama dele, não sei o quê. A gente sabe que vai ser desse jeito, que a realidade é desse jeito. E nada impede que ele tenha um problema de ergonomia e comece, mesmo tendo uma condição ergonômica, dizer que não foi, que foi no trabalho ou que não foi, porque não basta você ter uma mesa e uma cadeira ergonômica. Você também tem que fazer uso. Eu fiz uma perícia aqui na verdade, uma avaliação mental numa empresa Imperatriz, que chamada 55, que ela atende os telefones de reclamações da companhia da Central Elétrica do Maranhão, de energia elétrica. Igual tem aí, essas coisas. São 700 e poucos trabalhadores, eu avaliei 500 e pouco. De lá, um por um questionário que foi aplicado e medi a posição de cada um. De todos avaliados, 100% deles postura inadequada. Agora tem um detalhe, eu nunca vi uma condição ergonômica tão favorável como tinha lá. A mesinha, levanta o monitor, teclado, tudo que é ajustável possível imaginário, tinha condições. Peguei o técnico de segurança, escuta, como é que é o treinamento que vocês dão aqui? Não, quando vai entrar, a gente faz uma apresentação aqui nessa salinha e explica como é que regula. Sim, quantas vezes você passou lá para ver se ele está sentado adequadamente? Vamos na primeira baia para sair, pegar 8 funcionários? Né? 8 e mais um que controlava o que esses outros falavam. Os 8, a resposta foi a mesma. Quando você sentou aqui, por que você não ajustou aqui bonitinho para você? Ah, eu cheguei, já estava assim, já fiquei assim mesmo. Então, esse negócio de ergonomia é muito subjetivo. Eu acho que a gente tem que ver condição ergonômica que realmente é desfavorável, em que o indivíduo é obrigado profissionalmente a assumir uma postura inadequada. Agora, onde o cara tem uma cadeira, uma mesa, onde ele nasce, com um andado ele já está sentando em mesa e cadeira, ele tem que saber como é que é uma posição adequada para ele, não querer cuidar da empresa e se aproveitar disso. Então, eu discordo disso totalmente. A condição ergonômica, se você chegar lá e colocar, e que nem o doutor falou, você comprar uma mesa, você comprar uma cadeira, você está entregando as informações. Essa questão do PGR entra a cobrança, porque não adianta nada. Eu mesmo sou prova disso, eu já vi isso, por exemplo, de chegar lá e a empresa comprar 14, 18 apoios de pé e eu visitar lá e ninguém está usando apoio de pé. O apoio de pé está tudo jogado no cantinho. Não resolve, e isso o PGR cobra. Volto de novo ao assunto. Se não tiver visita e inspeção para verificar a condição de trabalho no PGR, não tem como você comprovar. Agora, se não dá, se põe a pessoa, está sentada no sofá, com o computador no colo, digitando, fazendo essas informações, e a empresa pergunta, a empresa forneceu algum local adequado? Não. A empresa proporcionou condições adequadas? Não. Isso, com certeza, né, vai implicar juridicamente. É claro que o assunto é bem mais reduzido, minimizado, se você vai ali, tem uma mesa, tem uma cadeira, né? Agora a pessoa está trabalhando ali no escritório, tem aquela cadeirinha que gira para cá, gira para lá, tá ali o computador, tá tudo certo, tá na posição. Aí você vai na casa do trabalhador, tá lá em cima da mesa da cozinha, com um banquinho sentado. Quer dizer, isso daí, implicação do PGR, influencia nos direitos, mas com certeza não vai ser da noite para o dia aí numa questão ergonômica que vai adquirir essa doença e falar que foi porque ele estava sentado em cima desse banquinho ou em cima dessa condição, mas que contribui para uma possível condição ali, se o trabalhador entrar e requerer que as condições de trabalho deles eram inadequadas, a empresa não tem comprovante que
não ajustou nada. Eu até concordo com até uma situação que o Paulo falou, né? Ele faz ali uma ferramenta que ele até colocou aqui, ó, que está até sem microfone, né? Que ele falou que realizou até um diagnóstico, né, de avaliação de cada posto de trabalho através de formulários e fotos e com assessoria de correção individual e treinamento para cada colaborador. É isso aí o caminho, viu, Paulo? É isso aí, tá? Mas nós temos assim, não podemos generalizar demais, né, de qualquer situação, mas também desprezar demais e falar, não, é só deixar ele lá e não precisa nem dar computador, manda ele se virar lá e trabalhar lá do que ele tem. Então, assim, tem que ver os dois lados ali para chegar num bom senso e trazer as condições adequadas. Mas vamos voltar aqui para a gente falar essa conscientização. A diferença, pessoal, é essa, tá? E eu volto e friso. Há uma necessidade, né? Existem possibilidade e condições visuais ali do posto de trabalho, você fazer uma transmissão online, mostrar como que é a estrutura de trabalho, onde que o trabalhador está acessando, está fazendo? Tem, pode até fazer online, mas não é totalmente condiz com a realidade ali na hora que está ali vendo, né? Então, sim, se você for lá perguntar como que está o posto de trabalho, ó, eu trabalho aqui nessa mesa com essa cadeira, você documenta, que nem o Paulo falou, com foto, com evidências, com checklist de tudo que está acontecendo, é uma parte documental que pode estar contribuindo com essas informações, né? Levando em consideração que nós estamos falando da parte ergonômica. Agora, vamos aqui dar prosseguimento para não fugir muito aqui e também não ficar muito tarde para vocês também, né, William? Que eu prometi uma coisa e já está passando aqui, né? A gente não passar muito do horário, hein, Michel? Sim. Vamos falar um pouquinho também sobre a entrada do e-social, a obrigatoriedade do LTCAT, né? Sim. Vou falar aqui rapidinho aqui, ó. Tá? Né? Sim, vou falar aqui um pouquinho do e-social, mas vou fazer para não prolongar muito, eu vou fazer. Oi? Não, então, Michel, eu ia até falar. Pode falar. Comentar isso. Quanto tempo mais ou menos falta de apresentação, Michel? Ó, eu acho que nós deveríamos, assim, uma opinião minha e também em respeito a todos os profissionais. Como o debate foi até bom, foi até interessante, eu acho assim que tudo que é válido, né, para a forma de aprendizado, eu acho que isso contribui bastante com essas informações. Nós estamos falando só do PPRA, já para mudança para o PGR, você viu que já ficou mais de 1 hora, né? A gente planejou uma coisa, mas como é uma forma de discussão, demorou um pouquinho. Eu recomendaria, William, porque não era nem o tema, né? Que a gente não ia nem falar isso sobre hoje, sobre o e-social, como você tinha colocado ali no folder, né? Mas recomendaria que a gente fizesse novamente uma nova live e já com esse mesmo tempo aí para o pessoal, porque não adianta também eu passar uma informação muito rápida aqui e depois o pessoal sair tudo com dúvidas, né? Ainda mais que agora, com a informação do e-social, a gente vai tratar também da carteira de trabalho, do LTCAT, de todas essas documentações. O que vocês acham? Vamos já deixar, então, pré-agendado para a próxima semana no mesmo horário, pode ser? Deixa eu só confirmar aqui rapidinho na minha agenda aqui, mas por mim não tem problema nenhum. Eu vou fazer um resumo. Vocês querem escutar um pouquinho sobre a questão do LTCAT, ter uma prévia, até mesmo em função da chegada muito próxima do e-social, principalmente para as empresas do Grupo 1, né, que já está em junho, né? E a gente marcar a próxima semana, a gente entra mais, se aprofunda mais no assunto. Então, em razão do horário, a gente já está quase às 8h30, né? Já passou mais de 1 hora que a gente está falando. A minha proposta, de fato, seria acatar o que o Michel falou e a gente deixar aí para a semana que vem. O pessoal também, algumas pessoas já saíram, a gente tem aí, o pessoal tem compromissos também para resolver. A gente retoma o assunto na semana que vem, no mesmo horário. Se tiver bom para todo mundo, o pessoal já está colocando aqui sim. Então, a gente retoma a semana que vem, pode ser? Eu acho mais indicado, porque até mesmo para não ficar cansativo. Eu acho que nem hoje, foi um tema da transferência do PPRA para o PGR.
e mesmo não aprofundando muito, a gente sabe que tem muita discussão técnica, né? Muita mudança, e é importante o profissional saber, assim, ele tem que saber o que vai estar mudando, quando que vai estar mudando, como aconteceu. E imagina o e-social, né, William e o Alexandre, que é um assunto também que eu vou ter que fazer cruzamento de informações, explicar o que por exemplo, eu vou colocar lá assim, ó, agora o equipamento de proteção individual, que é o protetor auricular, tudo que usa, vai lá na carteira de trabalho. Aí tem que explicar por que vai, como que vai acontecer, a assinatura do médico vai na carteira de trabalho, do médico, a assinatura do engenheiro vai na carteira de trabalho. Então, acho que esse assunto a gente poderia deixar para a próxima quinta-feira, na quinta-feira? É isso. É isso, quinta-feira. Quinta-feira às 19 horas. Então, combinado. Combinado. Para mim, tudo combinado. Acordo aí. Para mim está ótimo. O pessoal está tudo de acordo, então pode falar, pode encerrar, William, fica à vontade. Eu agradeço aí demais a presença de todo mundo. O Balista aqui nos deu ar da graça, agora abriu a câmera também. Obrigado, doutor Luiz. Agradeço demais, um privilégio e a honra de estar compartilhando aqui conosco. Ele já colocou o link aqui no chat para todo mundo sobre a troca de informações aí do grupo em que ele faz parte, que certamente eu terei o prazer de fazer parte também. Agradeço a paciência de todo mundo e na semana que vem, então, a gente já deixa pré-agendado aí, nós vamos retomar o tema falando aí do LTCAT, da carteira digital, do e-social e outros temas aí que vai para o pessoal de gestão de recursos humanos, é fundamental esse conhecimento. Perfeito. Para o pessoal aí que tiver alguma dúvida também, alguma informação que não ficou clara, eu estou deixando ali no chat também o meu número do WhatsApp ali, o pessoal às vezes precisa tirar uma dúvida, não ficou alguma coisa clara, eu me disponho também a explicar com mais calma, trazer essas informações ali para que vocês possam se atualizar e tirar todas as dúvidas, como aconteceu hoje, né, William, do home office, em que caminho assim seguir e debater. E queria agradecer também a presença do Alexandre, né, do Dr. Luiz, de todo o pessoal aí que estão presentes aí, o Paulo que contribuiu também, colocando as informações. Foi muito produtivo aí, pouco tempo, mas se produziu muitas informações. O doutor pediu a palavra, por favor, doutor. Eu queria avisar o pessoal aí, todos que estão assistindo, a Patrícia, a Ana, a Cíntia, a Michele, o Paulo aí, que mexe bem com essa parte da ergonomia, aí, o pessoal todo. Eu coloquei o link aí para quem quiser acessar o nosso repositório, onde você tem as normas da ABNT e mais normas internacionais. Temos lá no repositório um total de 14 mil normas entre as brasileiras e estrangeiras. Agora, quem quiser especificamente a norma que regulamenta no Brasil o que é a postura inadequada e o que é movimento repetitivo, é só baixar a norma da ABNT, NBR ISO, de número 11228-3. 11228-3, essa norma é que tem essa regulamentação. Ela está disponível aí no nosso repositório, é só ir na pasta 11.000 e lá tem a 11228-3, você abaixa e vê lá como é que é a norma hoje. Perfeito. O pessoal que deixou o e-mail aqui, essa conferência foi gravada, a gente vai disponibilizar o link aí para possíveis consultas. Então, aí para a semana que vem, assistiu, reassistiu, aí tem mais algumas dúvidas, semana que vem a gente vai poder sanar as dúvidas. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. E aqui a gente já encerra a nossa palestra de hoje. Obrigado. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal. Ô, Naif, tá ouvindo aí, Naif? Oi, doutor. Você que organizou o evento, né? Isso, foi eu que organizei. Então, aí nesse link que eu passei para você, eu tenho lá 9.000 e... Deixa eu ver no momento quantos membros tem aqui, só para você ter uma ideia.
Nosso grupo, que é tudo é engenheiro, médico, técnico de segurança, todo mundo, pessoal, a maioria envolvido nessa área e tudo. Nós temos aí hoje no nosso grupo um total de 11.687 membros. Aliás, 9.687 membros. Tá? É uma média de 200 mensagens por dia lá, e o pessoal pede as normas, eu ofereço de graça. E ele pode pegar lá do repositório, porque eu entendo que não sei se você conhece sobre a ABNT ou não? Conheço sobre a ABNT. Então, a ABNT, desde 1932, ela foi considerada um órgão de utilidade pública, é um órgão do governo. E ela recebe o dinheiro todos os anos para elaborar normas. E mesmo assim, ela vende as normas, ela não poderia vender, é ilegal, ela tem que dar de graça, ela ganha para isso. Nós estamos com uma ação, inclusive, contra eles já perderam algumas ações aí no governo, até no STF, por quererem processar a Target, que revende as normas deles, e perderam todas. Na verdade, quem entrou com a ação não foi nem a ABNT, foi a própria União representando a ABNT, e eles perderam todas. Então, nós disponibilizamos, e tem um robozinho lá também, quando você escreve /NBR, espaço e o número, o robô já te fala se aquela norma está no nosso repositório ou não. Quando não está, eu vejo e vou colocando, vou acrescentando. Ontem mesmo eu coloquei umas 30 lá que o pessoal pediu e não tinha, sabe? Saiu uma norma ontem, nova, ontem foi publicada, e já está lá. Um cara, quando é que nós vamos ter? Eu peguei, já vi que saiu, que falaram lá e já coloquei, entendeu? Bacana, e eu não sei quem foi, não sei se você conhece, porque no nosso grupo do WhatsApp, tem, deixa eu ver, o cara que colocou lá, aí que eu fiquei sabendo dessa tua reunião, foi um indivíduo que foi lá e, quer ver o nome dele? Júlio César. Então, sabe quem doutor, é? A gente tem também mais de 9.000 associados, eu desconheço o nome de todos, né? Não consigo decorar então, nem o aí ele foi lá e colocou isso aqui, tá vendo? Sim, perfeito. Ele postou isso aí, ó, e aí colocou aí ele botou o link, botou tudo aí, ó, tá vendo? Sim, perfeito. E aí, por acaso, eu estava nesse momento olhando e vi. Mas ele colocou isso, ó, você vê, a reunião era eu vi isso aqui era agora, mas ele colocou isso, era 3h30 da tarde. Então, isso aí no nosso grupo pode divulgar. Você coloca, ó, com a licença do organizador, informamos que. E aí coloca. Mas o ideal é colocar assim com uma certa antecedência para o pessoal não ser pego de última hora, né? Então, no da semana que vem, certamente eu vou pedir a licença para o senhor para a gente publicar lá também. Disponível e já convida para a segunda rodada. Perfeito, então, doutor. Perfeito. Okay. Semana que vem estaremos juntos de novo. Beleza, um abraço, Neif. Obrigado. Até mais.